E aí, amigo provedor, bem-vindo ao IntelectCast, o podcast do Grupo Intellect. Nesse podcast, a gente vai debater sobre temas relevantes dentro do nosso cenário de telecomunicações, vamos falar sobre vendas, problemas financeiros, sobre dificuldades do nosso setor e tudo que envolve o setor de telecomunicações. Hoje aqui no podcast eu tenho comigo os diretores do Grupo Intellect, o José Macedo e o André Ferreira. O Grupo Intellect é um grupo que já atua no mercado há 5 anos, especializado em provedores, toda a parte de consultoria jurídica, consultoria contábil, marketing, regularização. Então, os homens é especialista em provedor de internet. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muito importa para vocês, vendas. Como que a gente faz para vender mais? Essa é uma dor de qualquer empresa, não é só o provedor de internet que tem esse problema. Mas principalmente por vender um commodity, o provedor passa por essa dificuldade que é vender mais. Então, hoje a gente vai debater sobre vendas, vamos passar por cima desses aspectos aí para a gente entender um pouco melhor. Então, com vocês aí, André e José Macedo. Bem-vindos, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, vamos começar falando então sobre vendas. Essa é uma dificuldade que eu acredito que a gente escuta direto dos provedores aí sobre como vender mais, né? Então, assim, na visão de vocês aí, que aspectos assim a gente pode começar debatendo a respeito de vender mais? O que é essa dificuldade do cliente no dia a dia aí? O que a gente pode falar sobre isso, sobre vendas especificamente? Posso começar? Pode começar. Acho que até é importante a questão do vender mais, também adicionar o vender melhor e o vender para o mesmo cliente mais vezes. Porque o que acontece bastante no segmento de provedor de internet é que se busca muito ali adquirir novos clientes, aumentar ali a base de assinantes e acaba se esquecendo, às vezes, da qualidade desse assinante que está sendo trazido e também de vender novamente. A gente sempre bate muito na tecla ali. Se você não tem todas as métricas ali calculadas, se você não tem ali firmeza, né, nos dados que você tem sobre a tua base de assinantes, você precisa até tomar cuidado ali em aumentar o número de assinantes totais. Obviamente, né, a gente tem casos de provedores, de grandes empresas que optam por aumentar o número de assinantes totais pensando numa futura venda. E aí realmente faz sentido. Mas quando a gente fala de um provedor mais saudável, com mais lucro, pensando realmente numa estruturação, aí é interessante ali esses 3 pilares, né? Você conseguir aumentar sim a sua base de clientes, mas vendendo mais para esse mesmo cliente, aí entra outras situações que a gente pode trazer, entre SVAs, outros tipos de serviço que é possível agregar, e também vender melhor, né? Verificar, né, qual cliente que você vem trazendo para a tua base. Porque isso que você falou é interessante, André, porque eu vejo que o provedor ele não se preocupa em vender novamente para o cliente. Uma coisa, não sei se vocês já notaram, é bem comum, porque ele vende uma vez ali, ele fecha o contrato com o cliente e depois ele não liga mais para esse cliente tentando vender outra coisa. Porque imagina, se você já tem uma base, se o cliente já está ali com você, para você vender de novo para ele mais um servicinho, é muito mais fácil. O cara está ali pagando para você uma mensalidade de R$90 por mês. Aí você chegar, ligar para ele e falar assim, olha, eu vou ofertar mais um streaming para você aí por R$9,90 por mês. É mais fácil esse cara do que ele conseguir trazer um novo cliente. Imagina se, mas é só R$9. Tudo bem, mas se você fizer isso em 100 clientes, em 1.000 clientes, olha o quanto você aumenta de receita com um negócio muito simples. E eu vejo que poucos provedores eu já olhei no mercado que tem essa estrutura pronta ali, né? José, você que é um especialista em CRM aí, isso é uma coisa de CRM, de organização de base, né? E eu acho que até antes mesmo de falar do CRM, da organização, é interessante a gente frisar que o vender para a base, basicamente eu estou provando para os clientes de fora que os clientes de dentro eles são a testemunha de que realmente a minha internet é de qualidade e o produto que eu vendo faz sentido, né? Então, eu tenho uma base, né, que eu posso trabalhar, que eu posso implementar outros serviços, oferecer ou até mesmo testar possíveis serviços novos, que é muito mais fácil, né, da gente bonificar esse cliente ou até mesmo pegar aquele parceiro que sempre está com a gente e fazer testes, né? Porque serviço novo
Obviamente que vão ter algumas falhas, alguns problemas e nada mais justo que o cliente, aquele bom cliente que vem na empresa, tem novos serviços, paga indica, em dia. Exato, paga em dia, ele vai entender, né? E vai ficar feliz também da gente poder fazer esse teste com ele. Então, assim, é interessante, eu acho que a principal estratégia de um provedor que quer vender mais e também vender melhor é poder aproveitar da sua base de clientes, né? Da sua carteira. Porque não faz sentido, né? Você esquecer ali um ativo que você tem, tentando atravessar aí uma barreira e disputa com concorrência, sendo que o principal são os seus clientes. Então, antes de adquirir novos clientes, vamos manter os nossos clientes e vender para eles também, né, outro serviço. Então, acho que isso é importante. Uhum. E, né, como você disse, a questão do CRM dentro do comercial, dentro da estrutura comercial, eu acho que é um dos principais erros, né, que o provedor comete, porque eu preciso de dados, né? Então, como o André disse, né, o André, como um bom analítico, ele entende muito bem que sem dados a gente não consegue entender como está nossas vendas e para onde nós estamos, né? Para a gente poder falar depois também sobre as questões de metas. Mas basicamente é isso. Só também adicionando um ponto num erro ali que acontece bastante, entra nessa questão até de como você trata a tua base. A gente tem ali vários clientes que são provedores de internet e eles sempre alegam que o principal canal de aquisição deles, de novos clientes mesmo, vem da indicação. A gente tem dentro do comercial esse estigma de que se você depende muito de indicações, você acaba tendo um problema, porque naquele mês em que falta as indicações, você não consegue bater a sua meta. Mas a gente também sabe que a maior parte das vezes quando a gente contrata um produto ou um serviço, é porque tem uma indicação de alguém que você confia, né? Tanto que a gente utiliza como principal métrica, né, de satisfação do cliente o NPS, que é basicamente essa pergunta, se você indicaria para um amigo ou um familiar. Então, às vezes acaba até, você deixa de lado a tua base, buscando só novos assinantes, quando na verdade esse teu assinante da base vai ser quem vai ter mais possibilidade de trazer novos assinantes para você. Exato. Uma coisa que eu vejo também que acontece dentro desse cenário o cara não entender qual é o público específico dele. Mais uma vez, eu falo isso, mas quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Por mais que você tenha um produto ou serviço que pode parecer que qualquer pessoa compra, não necessariamente qualquer pessoa vai comprar. Então, às vezes, o cara tem uma base ali muito diferente ou muito específica e ele não direciona o esforço dele para aquela base, né? Sobre isso aí até a gente comentou ali sobre agregar serviços na internet, isso aí vai desse estudo, né, André? E o cara tem que entender essa base dele para direcionar produtos que fazem sentido ali. Porque senão ele só vai estar colocando um serviço ali que a base dele pouco se interessa e que não vai ser diferencial, né? Nesse sentido, como que você vê cases assim, ou que fazem ou que não fazem isso, de alguém que entende melhor a base de clientes, a base de assinantes que tem e que coloca de fato ali tempo, pesquisa em cima disso, né? Como é que você vê isso? Tem algum case assim de alguém que já fez isso e que deu certo, que você possa citar pra gente? Como que é? Entrando na parte ali do CRM, tá? Porque quando a gente fala de tratamento de dados, se a gente não tiver realmente um sistema para você colocar todas essas informações do cliente, você não vai conseguir controlar. Você pode iniciar ali numa planilha de Excel, iniciar na mão, né? Fazendo anotação num caderninho, mas você não vai ter realmente um tratamento de dados que vai te permitir ter ofertas diferenciadas para os seus clientes. Até utilizando o que você disse, vamos falar de um provedor hipotético em que a maior parte dos clientes deles são famílias ali, que são compostas ali pelo casal, mais um filho. E aí você verifica que vários tendo filhos, quando você for buscar um SVA, algum outro serviço agregado, seria interessante algo voltado a famílias com filhos. Então, vamos falar, um filho ali numa idade de 12 a 15 anos, hoje a maior parte ali acaba sendo gamer, ali gosta de jogar alguma coisa. Então, você precisa agregar um plano gamer. Por quê? Porque você tem diferentes situações que você pode ofertar. Ali você pode colocar um pacote ali com alguma coisa que diminua o lag nos jogos, você pode aumentar a velocidade para esse tipo de plano. Você pode trazer ali SVAs que vão também ajudar ele a ter uma experiência melhor no jogo. Só que você só consegue isso se você tiver dados que corroborem com isso.
E aí entra o CRM. Quando você pega as empresas que utilizam o CRM, muitas delas ou utilizam a interface ali padrão, ou acabam nem utilizando, né? Tem o CRM, contrata e não utiliza. Mas dentro do CRM você pode editar vários campos. Você pode colocar ali uma pergunta para o seu vendedor, para o seu atendente, só colocar ali, essa família ela tem um filho ou não tem? Se tiver, aí ó, já é uma possibilidade. Qual que é a idade desse filho? Também você já consegue, pela idade, ofertar diferentes situações. E até entrando, né, nessa parte que você citou, André, a questão de nichar, né? Ou até mesmo da gente poder entender ali para quem nós vamos vender, né? Igual o Arthur citou, né? Quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então, eu preciso entender qual o mercado que eu pretendo, né, e quero explorar. Analiso a minha região, né? Porque antes mesmo eu preciso entender, vai ser um corporativo, uma classe A, classe B, classe C e assim por diante. Porque até mesmo a questão dos planos gamer, né, que o André citou. Uhum. Um público, existe um público e também pode ser algo que a empresa fomente muito bem e ela seja muito boa com planos gamers. Então, pode ser um diferencial. Então, eu preciso setorizar isso dentro do provedor de internet e entender onde eu sou melhor, né? Porque, com certeza, vão ter pontos onde um provedor é melhor que o outro e eu preciso focar naquilo. Não necessariamente eu vou bater de frente com outros provedores oferecendo tudo e mais um pouco. Eu acabo não me tornando especialista nem eficiente, né, nas questões que nós temos aqui interno. E o público-alvo, que é o interessante, que acho que é um ponto de partida dentro do comercial e uma estratégia da empresa, você entender aonde você vai oferecer e para quem você vai oferecer. Então, temos vários pontos, né, várias questões de mercado corporativo, residenciais, gamers, idosos, é uma região que tem praia, não tem, né, onde eu estou. Então, eu preciso analisar tudo isso até mesmo antes de sair oferecendo internet para todo mundo. Então, vamos entender, né, para quem que eu vou oferecer, quais são os meus diferenciais para esse público, porque, como você falou, né, qual case, quem são bons exemplos que o provedor de internet possa tirar. As grandes operadoras são bons exemplos, tanto bons quanto exemplos coisa ruins boa e também. coisa ruim. Só que, vamos pensar, eles são cases, né? Ou seja, até mesmo isso, os números mostram, né? O tamanho deles, né? Exatamente. Eles se tornaram operadora, né? Foram provedores. Acertarem algumas coisas, exatamente. Né? Só que o provedor de internet, ele acaba fazendo o quê? Ele copia o que é ruim da operadora. O que ele faz? Preço. Copia o chatbot, exatamente. Tira a pessoalidade. Ele só que tira a pessoalidade, copia o chatbot, só que a operadora, ela tem nome, né? Ela tem nome. Ela tem nome, ela vende por si só também, né? Então, e o seu Joãozinho lá da esquina não conhece o dono do provedor para reclamar, né? Exatamente. Então, são as barreiras, quer dizer, né? Ele conhece o dono do provedor, mas ele não conhece o dono da Claro, né? Não tem problema, né? Ele não vai reclamar. Exatamente. Então, assim, ao invés de copiar preço, que é o que eles mais fazem... Mais fácil, né? É o mais fácil e é o que dá mais errado. Né? Por isso tem essa sangria no mercado. Então, acaba jogando para baixo, né? E deveria copiar os bons exemplos. Copiar a ideia boa, né? Exato, exatamente. Vamos pensar assim, a operadora ela começou vendendo internet e aí depois de um tempo ela percebeu que a pessoa que tinha internet na casa precisava de telefone, porque ela contratava um provedor para internet e um para telefone fixo, né? Chamada. Ela foi lá e começou a ofertar isso. Né? Eu acho que esse é um exemplo bom, né? Você entender, que é o que a gente está comentando aqui sobre... eu entendi o que o meu público precisa e eu direciono para ele aquilo ali. Né? E não só sobre... eu vou copiar o que o meu concorrente faz. Eu vou ofertar isso porque o meu concorrente oferta isso daqui. Exato. E eu tenho que ofertar também, senão eu vou ficar para trás do mercado. Aí você vai lá e oferta um negócio que não tem sentido nenhum. Exatamente. Né? Igual, o cara oferta... Tá num bairro universitário, atendendo internet para universitário, vai lá e oferta, sei lá, um clube de desconto de fralda de criança. Poxa, aí não tem sentido nenhum. É melhor ofertar um desconto no Zé Delivery, que ali o pessoal vai tomar uma cerveja, né? Conecta mais com o público, né? Então, assim, copiar bons exemplos. Com certeza. E, né, você até tocou deu um exemplo bacana na questão do Zé Delivery. Um pouco, né, diferente da operadora, a operadora, ela atende nível nacional. Por mais que em algumas cidades interiores ela não chega, só que é a nível nacional. Sim. Então, ou seja,
a zona que eles conseguem adquirir de novos clientes é muito grande. Diferente de um provedor de internet, que ele está dentro da cidade, pode ser uma grande cidade, e ele acaba oferecendo serviços de SVA que não faz sentido para aquela determinada região. Então, ou seja, não é porque a operadora oferece diversos SVA a nível nacional, que é muito mais fácil de você acertar, você tem uma zona muito grande para acertar, do que o provedor de internet que está dentro de uma cidade, que ali dentro daquela cidade não tem um McDonald's, não tem um Burger King, né? Tem um voucher ali do Burger King e não tem o Burger King na cidade. Exatamente. Então, ou seja, poxa, eu tenho um comércio local onde é muito mais fácil dos nossos clientes aqui eles se satisfazerem e entenderem que isso é muito bom ter acesso, porque eu tenho internet nesse provedor, poxa, eu tenho um voucher de desconto na pizzaria. Academia da cidade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tudo isso são pontos que precisa ser analisado também, né? Porque são os bons exemplos. Sim. Né? Como os técnicos de provedores de internet que se tornaram proprietários, né, empresários hoje, eles já fizeram parte da operação de uma grande operadora. Sim. Né? Ou seja, geralmente. Muitos exemplos desses. Então, ou seja, na prática eles já viveram, né? O que deu certo na grande operadora e o que deu errado. Exato, exatamente. Então, nós temos muitos provedores de internet, não podemos generalizar também, mas temos muitos bons exemplos de provedores de internet que seguiram esse caminho. Não quer dizer que eles acertam 100%, mas com certeza eles erraram rápido, né? Eu acho que esse é o ponto. Rápido e consertar mais rápido ainda. Só para agregar nessa questão das grandes operadoras, é de extrema importância você ver o que dá certo para a grande operadora e o que dá errado. Mas também sempre verificar analisar a proporção da grande operadora para o provedor de internet. Tem alguns provedores que, principalmente quando a gente fala na parte de marketing, que às vezes tentam copiar uma grande operadora que tem um orçamento milionário para poder colocar ali anualmente em verbas de marketing e quer copiar ali só que numa escala menor e acaba não funcionando. Quando, por exemplo, o que o José citou, às vezes você ia ali bater de porta em porta nos comerciantes, que você sabe, você tem, claro, onde você consegue atender, porque você tem uma rede física ali que você só vai conseguir atender próximo dessa rede física. Vai nesses comerciantes que são próximos dessa região e faz uma parceria ali, seja desconto, seja ali coloca ali a marca para poder melhorar a percepção de branding dos clientes da tua região com a tua empresa. Só que daí eles tentam copiar ali, lançam um plano com um SVA que não vai fazer sentido para aquela cidade, lançam um serviço ali que para aquela cidade também não faz sentido. Então, é preciso verificar sempre se eu estou copiando as coisas boas das grandes operadoras e se essas coisas boas fazem sentido para mim, né, como pequeno provedor, ou se não, eu preciso pensar de forma diferente até para me diferenciar dessas grandes operadoras. Exato. É entender e copiar o que realmente funciona, mas pensando na sua realidade, né? O exemplo que a gente deu aqui do preço, a operadora ela foi lá e abaixou o preço dos planos e começou a ofertar cada vez mais megas por um valor menor. Mas a diferença é que a operadora, para ativar um cliente, ela não gasta 400, 500 reais igual o provedor. A operadora gasta aí 100 reais, 50 reais, porque enquanto você, provedor, vai lá e compra 100 roteadores da Huawei no lote, ou que seja 1.000, a operadora vai lá na Huawei na China e ela compra 1 milhão. Então, se você paga aí 200 num roteador, a operadora paga 20 reais. Então, para ela cobrar, abaixar o preço, não tem problema, porque em 1-2 meses já pagou. Agora, o provedor, quando ele abaixa o preço, ele se complica, porque o cliente vai demorar 6 meses, 8, 9 meses para pagar o investimento de ativação. Então, é o que você falou, adaptar a estratégia e ver se ela, dentro do meu bolso faz sentido, porque se não couber, não tem como fazer, é loucura, né? Então, igual o José comentou também, às vezes muito disso de desconto, mas analisa, às vezes a pessoa da cidade valoriza mais ter um desconto ali dentro da cidade, com alguma coisa local, do que propriamente uma coisa externa, né? Eu vou dar um exemplo que acontece isso muito no interior. Geralmente, a gente fala assim, a televisão morreu. Mas no interior se consome muita TV, muito canal local, às vezes o canal do estado. E aí o cara, eu quero ofertar TV, e vou pegar uns canal de fora, CNN, não sei o que. O pessoal não assiste, cara. Às vezes o pessoal quer assistir o telejornal da cidade, o telejornal do estado. Então, assim, entender o público, né? De novo a gente volta naquela. Entender o público para vender o que funciona
para aquele público em específico, né? Então, assim, falamos de mercado, falamos um pouco de vendas, passamos um pouco de público, e a gente começou num ponto interessante aqui, marketing, né? O quanto investir, na onde investir, o que o provedor pode fazer ali, né? Eu vejo muito hoje o marketing digital altíssimo, né? Tá muito em alta, mas anúncio, patrocinado, mas isso funciona de fato? Será que isso para você? Será que você vai ter cacife, né? Dinheiro suficiente para colocar isso aí? E será que só isso aí vai ser a bala de prata? Vai resolver o teu problema e fazer você vender? Né? Mais uma vez, não indo só por aquela de o meu concorrente faz, eu tenho que fazer também. Não é bem assim que o mercado funciona. Né? Nesse sentido aí, o que vocês falam assim, que vocês veem que acontece ali no dia a dia do provedor e que, isso aqui, qual caminho assim a gente poderia falar para os nossos ouvintes assim que poderia ser interessante, pessoal? Então, gente, é até bom porque como a gente tem a agência de marketing dentro da empresa, a gente consegue ter uma visão muito clara do que acontece com o mercado de marketing para provedores de internet como um todo. É muito focado ainda no marketing digital. A gente teve ali, depois da pandemia, essa crescente de vamos investir em tráfego pago, fazer conteúdo ali em mídias sociais, e até um paradoxo que acontecia e ainda acontece, que a maior parte dos provedores, eles provêm internet e eles não estão dentro da internet, não estão dentro das redes sociais. No máximo ali aquele site institucional que está lá há 10 anos o site e só atualiza os preços. Então, Quando atualiza. Então, é uma grande dificuldade realmente essa parte do marketing digital. Só que eu vejo o mercado mudando um pouco, porque nesses últimos 2 anos foi incentivado e realmente muitos provedores foram atrás disso, só que eles perceberam que eles têm uma atuação local, a maior parte tem uma atuação local. Logo, não adianta só criar conteúdo para rede social, investir em tráfego pago, se você não fizer aquele marketing físico muito bem feito. Igual eu comentei mais cedo, a maior parte das vendas, independente de quanto você investe em tráfego pago, ainda vem de indicações. Como que você está tratando a tua base de assinantes? Boa parte das vendas vai vir, por exemplo, de uma parceria que você faz com o comércio local. Como que tá as tuas parcerias com os comércios locais? Essa situação que você comentou da bala de prata resume perfeitamente como que tem que ser o entendimento do marketing pelo provedor de internet. Ele não pode achar que eu vou investir em tráfego pago, acabou meus problemas. Eu vou fazer a parceria com um comércio local, acabou meus problemas. Vou só tratar da base dos meus assinantes, vai acabar meus problemas. Não, para você crescer estruturado, crescer de forma saudável, você vai ter que investir em várias situações diferentes. E essa é a grande chave de você conseguir ter um provedor muito grande, muito saudável. Eu acho que complementando um pouco o que o André falou, eu preciso entender também o que é marketing para os níveis de um provedor de internet. Quando eu falo níveis, eu quero dizer para um provedor que está começando, para um provedor que já chegou na casa dos 2, 3 mil assinantes, para um provedor que está em 10 mil assinantes. Porque assim, eu preciso diversificar os meus canais de aquisição. E só que o provedor que está começando, muito provavelmente, ele não tem recurso para ele poder fazer essa diversificação. Sim. Né? Então, aonde eu vou depositar minhas fichas, né? Porque o ideal é você realmente depositar um pouquinho em cada pote, né? Porque a gente precisa ampliar os horizontes. Só que eu acho que o principal ponto, antes mesmo de focar no tráfego pago, né? A presença digital, é a panfletagem. E eu acho que isso a gente pode, eu acho que é unânime nós falarmos que os provedores de internet faz isso muito bem. Sim. Porque eles começam pela panfletagem, geralmente. Então, ou seja, é o dever de casa fazer realmente a panfletagem. Não quer dizer, poxa, mas todo mundo faz a panfletagem, ainda funciona? Cara, a grande operadora ainda faz. Isso que eu ia falar, entendeu? Né? Voltando lá no começo, né? Que a gente falou, a copiar as boas coisas. Não, vou só, igual o André falou, eu vou só pro digital e vai resolver meu problema. Aí você vai, a gente sai aqui na avenida, na rua, você vê uma barraquinha da Vivo. Aí você fala, poxa, a Vivo com, sei lá, 20 milhões de assinantes, ela ainda faz barraquinha na rua. Coloca o algodão doce, o vendedor ali na rua, você fala, cara, não faz sentido. E aí você vê um outro provedor que tem 1.000 assinantes que não faz isso. Aí você fala, quem que tá certo?
Né? É copiar as boas coisas, é fazer, é igual você falou, José, é fazer o dever de casa. O cara entender que ele ainda tem que fazer algumas coisas ali que, se não fizer... Tem um ponto até que alguns clientes nossos, eles relatam que tem um ganho muito grande quando fala de aquisição de novos clientes. A maior parte desses provedores são de cidades pequenas. Nessas cidades pequenas, geralmente tem aquelas festas ali que só acontecem ali na cidade. Festa padroeira. Padroeira. Tipo de coisa, né? E muitas das vezes a pessoa que tá lá, ela não tá com 3G, 4G, 5G, ela quer ter um ponto de Wi-Fi. E o evento não tem. O que você pode fazer? Disponibilizar isso de graça, só que você colocar o nome da tua operadora e também, se possível, colocar ali um ponto, um stand ali, em que você vai panfletando ali para esses clientes. E vem trazendo muito resultado para muitos dos nossos clientes. Então, são situações ali que exigem, obviamente, né, uma negociação, uma infraestrutura. Só que, se você consegue fazer isso, boa parte da cidade vai te conhecer em uma noite, em um dia de evento, por exemplo. É sobre colocar o nome, né? Isso aí que você falou me lembra até uma situação... de um provedor local aqui, nosso aqui de Londrina, que ele não deixa o usuário mudar o nome do Wi-Fi. Então, ele sempre coloca o nome do provedor e o nome do cliente. Então, provedor tal e internet do Arthur, por exemplo. E o que isso é interessante? Esses tempos atrás estava meio ruim a internet em casa, e aí o Wi-Fi não funcionava, e você olhava lá, um monte de Wi-Fi dele funcionando, daí o nome dos apartamentos aparecendo. Cara, se você for ver, é ridículo isso. Mas é uma estratégia de marketing. Porque você vai olhar e falar assim, a minha tá ruim. A dele tá funcionando. E eu tô vendo um monte funcionando. Qual que eu vou contratar, será? Se eu precisar mudar? Mais uma coisa, a operadora faz. Exato. A operadora faz. Claro, essas coisas não deixam de dar o nome. Então, assim... E é uma coisa assim, você fala, quantos milhões que ele gastou pra você isso? R$0, gente. R$0 de investimento. E você tá colocando o teu nome ali. Porque, assim... Eu acho que um tema legal pra gente debater também é quando que o usuário troca de internet na vida, né? Quantas vezes cada um de vocês trocou de internet na vida? É só quando você muda ou porque tá muito ruim realmente que você vai buscar um outro fornecedor. Então a gente tem um serviço que você tem uma janela de contratação minúscula. Eu pensando, acabei de falar pra vocês, mas eu pensando aqui, eu não sou de Londrina, mas eu moro aqui desde 2016, eu acho que eu mudei de fornecedor uma vez. Então, desde 2016 eu tô aqui, eu mudei de fornecedor uma vez. E foi exatamente pelo que você falou. Não tinha o provedor que me atendia no prédio novo que eu fui. Aí eu tive que mudar obrigatoriamente. Mas assim, eu não mudei. Entendeu? Então, assim, geralmente é óbvio, né? A gente tem... Brasil é gigantesco, você tem regiões aí, principalmente regiões mais carentes, onde a pessoa, por situação financeira, ela vai trocando ali por quase 5, 10 reais. Mas... se você for pesquisar na internet aí, o índice geralmente uma pessoa fica muito tempo com o mesmo provedor. A não ser que comece a ficar ruim e não funcionar e tenha instabilidade. Mas caso não, essa pessoa vai ficar muito tempo ali. Então, assim, você tem que estar aparecendo em diversos pontos. É que lá, é um golinho em cada coisa, porque quando o cara for pensar em mudar, ele tem que lembrar do teu nome. E eu acho bacana isso porque, assim, como eu falei anteriormente, que o provedor de internet, né, os níveis, vamos pensar, o que está começando, o que já tem 2, 3 mil assinantes, exato, os ports, 10, 15 mil, que a gente não tem, né, um recurso para a gente poder depositar em cada potinho. Porém, coisas muito simples que não custam nada, eu consigo depositar em cada potinho. Exato. Então, isso que você citou de exemplo, a questão do nome no Wi-Fi, é um dos exemplos simples que não te custa nada. Que você pode fazer, né? Então, isso é muito importante. Então, eu posso... Não é porque eu não tenho recurso que eu não tenho o que fazer. Né? Exato. São exemplos que a gente consegue utilizar de grandes provedores e operadoras que dão certo. Tem um ponto na questão dos recursos também, porque quando a gente fala de provedores ali numa faixa entre 1.000 a 10 mil assinantes, muitas das vezes ali a falta de recurso não é nenhum problema de não ter assinantes totais, mas muitas das vezes é de alguma gestão financeira, porque a gente tem como base que a empresa que ela está em crescimento e nessa faixa de assinantes ainda é um provedor em crescimento, você precisa ali destinar em torno de 10 a 20% do teu faturamento para marketing, caso você realmente queira expandir o teu negócio. Se você, eu já cheguei num limite ali, muitas das vezes por conta até de infraestrutura,
daí você pode abaixar esse orçamento total de marketing. Mas é importante ali também ter essas avaliações financeiras para ver se está faltando dinheiro ou se ele está sendo destinado a outras áreas que não a área de crescimento. O provedor tem que investir em tráfego pago ou equipe de vendas. O que funciona melhor? Exatamente. Qual dos dois? Se eu tenho R$2.000 aí para investir por mês, eu vou botar em anúncio no Facebook ou eu vou contratar um vendedor que presta? O que funciona? Vamos lá. O provedor de internet, ele pega, ele quer fazer o quê? Putz, eu quero ter menos trabalho. Então eu vou lá, injeto uma verba de tráfego pago, eu corto o meu vendedor, que custava R$2.000 de fixo mais comissão. Poxa, ele não vai vender, né? Eu já vendo pela internet. Só que aí quem vai coletar esses leads? O técnico, ou ele vai pedir para auxiliar dele, a atendente? Quem que vai trabalhar, né? Qual que é o nível de qualidade que eu vou atender esses leads que estão chegando através do tráfego pago? Então, assim, esse é um erro que é básico. É básico. Não pode acontecer. Eu preciso dos dois. Eu preciso do tráfego pago e eu preciso do vendedor. Mas eu não tenho recurso. Tá, então você não faz o tráfego pago. Você faz tem o vendedor. Exatamente, você tem seu vendedor. Vai na panfletagem, faz tudo isso que a gente mencionou até agora, se tiver que escolher. Mas se eu tenho essa oportunidade, são os dois. Um não substitui o outro. Então, até mesmo voltando na questão do CRM, quem vai alimentar o CRM? Entendeu? Então é o vendedor. Aonde que vai chegar os leads? No CRM. Então, um não substitui o outro. Então, provedor de internet, você precisa ter os dois. Você precisa ter uma equipe de vendas. Você precisa pensar na estratégia. Você precisa entender o público, ver qual mercado você vai explorar, quais são os serviços que você vai agregar para o seu cliente. Você não pode receber o lead e você entrar em contato ou pedir para atendente, para quem faz seu suporte, fazer o fechamento da venda. Então, acho que isso é muito importante e é fundamental que ele não faça isso, né? Que ele não substitua, e sim que ele continue com ambas as situações. Eu acho que nesse caso, só complementando, eu vejo que você pergunta aí é óbvio, né? A gente tem que analisar em que porte que o cara tá, né? No começo o cara tá vendendo almoço para comprar janta, né? Não tem como. Mas assim, eu acho que é um erro grosseiro você querer vender e não ter um vendedor. Não faz muito sentido. Porque você precisa ter alguém trabalhando o lead ali. Não adianta nada. E aí vamos falar uma coisa chata. Tráfego pago não vende direto, tá? A gente tá falando de um serviço. Você não tá anunciando uma barra de Kit Kat que a pessoa vai bater o olho e vai comprar. Né? A pessoa é uma mensalidade, a pessoa vai ter que contratar. Se ela tiver uma internet, ela vai ter que cancelar dela para pegar a tua. Então, olha, pode ser o anúncio, o vídeo mais bonito, mais bem feito do mundo. Que a pessoa não vai tomar decisão na hora. Vai ter que ter uma pessoa para conversar com ela, convencer ela, por mais que ela viu o anúncio ali, vai ter alguém que vai ter que convencer ela a fazer essa troca, né? Ou contratar se ela não tiver. Mas eu vejo que isso é um erro muito comum, não ter um vendedor, né? Você vai, eu quero vender, mas primeiro, para vender tem que ter um vendedor, né? Mas não, tem que ter lead. Não, tem também, tem. Mas e quem que vai trabalhar esse lead se o lead chegar? Eu vou passar para Fabiana, que é a menina que fica ali na recepção. Beleza, ela é vendedora? Não, ela é a pessoa da recepção. Ela não tem conhecimento comercial, nem técnica, nem treinamento para isso. E aí o cara quer vender e não vende, mas não vai vender. Não tem como. E aí, e se o empresário, né, que hoje ele é o técnico, ele tá lá, ele tá indo pra rua, tá cuidando da operação, ele tiver que escolher entre fazer a manutenção, né, da fibra, fazer a manutenção nos roteadores dos clientes que ele já tem, ou falar com o lead que está chegando no tráfego pago, o que ele vai fazer? Exatamente. Então, não pode ter essa dúvida, né? Vender para um cliente novo, né? Pro eu presa, né? O cara que tá no momento eu presa. Eu sou uma eu presa. Tem só eu faço tudo. Beleza, eu vou lá arrumar um cliente que tá reclamando, que não tá funcionando, ou eu vou conversar e vender para um novo cliente? Se você não arrumar o cliente que tá reclamando, ele vai embora. Sim. E se você só pensar no novo, né? Vai perder os dois. Vai perder os dois. Você não vai nenhum nem outro, né? Então... eu acho que é muito importante falar que, cara, você tá indo fazer a manutenção e você quer deixar o seu lead para você falar amanhã, esquece. Perdeu. O seu concorrente vai falar com ele agora. Perdeu. Então, ele quer a resposta na hora. Existe um tempo ali na janela que essa pessoa tá buscando. E quando ela realmente entra lá, faz o cadastro em algum anúncio ou em qualquer lugar que seja, para querer saber sobre os seus serviços,
para querer contratar sua internet, eu preciso ser rápido. A primeira impressão é a que fica. Então, eu preciso ter uma janela ali de 5 minutos, no máximo 10 minutos para falar com esse cliente. Ele tá ali no computador. Muito possível que se você não falar em 10 minutos, ele já deixou o cadastro em outro lugar. Então, se você não falou, o outro falou. E na hora que você for falar, já fechei. E aí? Exato. Entendeu? Então, você gastou com lead, né? Porque Você vai a pagou verba. pra chegar exatamente, e perdeu uma oportunidade. Sim. A segmentação ela é de extrema importância por conta disso. A gente tem que falar algo geral, igual você falou, deu um exemplo de só tenho R$2.000. Primeira situação, né? Se você realmente quer crescer o teu provedor, você vai precisar achar formas de investir mais. Se possível, se você não tiver o recurso, você vai ter que ir atrás, às vezes, de um empréstimo com juros baixos para tentar crescer o provedor. Vai precisar aumentar essa base de assinantes antes de você querer realmente crescer esse provedor, porque investe em tráfego pago R$2.000, vem um monte de lead, não tem vendedor, jogou dinheiro fora. Contrata um vendedor, mas ele não tem também leads para trabalhar, acaba também tendo problema. Vou dar um exemplo bem lúdico. Você gosta de pizza, Arthur? Vixe. Adora, né? Você prefere o quê? Uma massa bem feita ou um recheio muito bem feito? O recheio, com certeza, o recheio. né? Mas a massa pode ser uma porcaria. Tem muita gente que prefere a massa. Aí eu chego, Arthur, agora você vai fazer uma pizza. Você prefere só comprar a massa ou só comprar o recheio? Não é mais uma pizza. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de investimento em marketing e vendas. Eu vou investir em um e deixar o outro, você não vai ter o resultado final que você quer. Exato. Eu acho que assim, o que a gente pode resumir disso ter empresa, gente, não é fácil. Não é fácil. Quando a sua mãe falava que era para passar no concurso do Banco do Brasil, vai por mim. Era mais fácil. Era mais fácil ter estudado passar no Banco do Brasil. É porque a gente conversa com vários empresários que falam, mas tem que fazer tudo isso, tem que fazer. Tem. Se você quer que isso vire a sua fonte de renda, que isso trabalhe para você, cara, infelizmente, você vai trabalhar 10 vezes mais que quando você era técnico na Oi, você vai ter 50 mil vezes mais dor de cabeça e no final das contas você ainda pode quebrar e ficar mais pobre do que quando você era técnico na Oi. Essa é a verdade. Isso sem contar o sócio oculto, né? Que é o governo. O governo, temos o governo que você ainda dá, dependendo do teu índice de faturamento ali, você vai estar entregando de 15% a 30% para ele. Então você tem um sócio que não faz porra nenhuma, que te atrapalha e que ganha até 30%. E você que é dono, não ganha, tá? Não ganha. Então assim... realmente, a gente tem que analisar vários fatores. Não é assim, não é tão simples quanto parece. Por mais que eu vou abrir um provedor porque é um produto que todo mundo precisa. Todo mundo precisa de internet. Sim, todo mundo precisa. E é por isso mesmo que todo mundo não liga muito, porque é um commodity. É como gasolina, né? Se gasolina é tudo igual, eu vou na que tiver o preço mais em conta. Então, como é que diferencia? Como é que faz a conveniência funcionar? É interessante a gente frisar que o tráfego pago é como se fosse o mar. Dentro do mar, eu tenho vários tipos de animais, né? Peixes, cavalo marinho, eu tenho algas, tem lixo lá também, tubarão. Eu preciso entender o quê? Cara, eu quero tubarão. Então, para eu pegar tubarão, eu preciso saber qual que é a isca, certo? Que momento, aonde que ele tá. Então, o provedor de internet, dentro lá da empresa, ele precisa entender que não vai ser no primeiro mês que ele vai ter os leads chegando com qualidade. Esses leads vai ter muito lixo. Vão ter clientes que ele não atende, não tem viabilidade técnica. Vão ter outros clientes que já esteve na base dele, só que saiu por inadimplência. Então, vai ter o nome no Serasa, ele não vai atender. Então, não é porque eu estou fazendo tráfego pago que todos os potenciais leads vão ser os clientes. Então, não é no primeiro mês, provedor. Eu preciso de uma constância. Não é porque eu investi R$2.000 esse mês, R$2.000 o outro, não teve um resultado satisfatório que eu já vou cortar o tráfego pago. Então, é preciso ter essa análise, eu preciso ter uma constância. Não é, a gente às vezes busca a recompensa rápida, a gente, igual você falou, a bala de prata, vai ter a virada de chave do dia para a noite. Não vai acontecer isso. Então, eu preciso ser constante nessas ações para que eu possa ter dados e analisar, né, qual que é o correto a se fazer, em que momento... junto com a sua agência, junto, né, com a empresa responsável por isso, a Fel Machado, entender ali qual o público está dando certo, continua, não está dando aqui, vamos trocar. Então é isso, né? Eu preciso investir, eu preciso ser constante. Eu acho que esse ponto de constância, se você pegar aí um exemplo aí de quem pratica esporte,
No esporte é muito claro isso, né? Se você pegar para um cara que faz 100 metros aí, que é o que o Bolt ganhava, né? Você perguntar para um atleta que não é o primeiro do mundo, falar assim, cara, me dá algumas informações aqui. Em quanto tempo que você faz os 100 metros rasos? Em quanto tempo que o melhor do mundo faz? Qual que é a diferença de vocês dois? E o que você tá fazendo para chegar lá? Esse cara sabe te responder na ponta da língua. O melhor do mundo faz em tanto tempo, o meu tempo é esse, eu preciso fazer isso e isso para chegar lá. Agora, você chega pro cara e pergunta, como que você faz para vender? Não sei. Chega uns leads aqui, um cara me indicou ali e tal. Então, ele não tem informação nenhuma de como que ele tá vendendo. Então, tá a sorte, né? Não tem esse detalhamento. E exatamente é o que a gente está debatendo. O cara tem que ter isso muito bem modulado, muito bem estruturado ali para ele entender. Olha, eu sei que o que mais me traz cliente é a questão da indicação. Bom, então eu sei que de indicação vem 10 indicações por mês. Quem geralmente me indica é esse tipo de cliente aqui. Pô, como é que eu faço esse cara me ajudar a trazer mais cliente? Ou como é que eu... eu sei que se eu der um desconto pro cliente, ele indica alguém para mim. Opa, então eu vi que funcionou isso com o Joãozinho. E se eu tentar aqui com o Clebinho aqui? Será que dá certo também? Vou tentar. Eu sei que é a técnica que está vendendo para mim. Né? Então, ter isso num primeiro momento, não tem o CRM, cara, anota no Excel, na folha, num caderno, não sei. Mas você tem que começar a anotar o que funciona, o que não funciona, o porquê que o cliente fechou, o porquê que o cliente não fechou. O cliente não fechou comigo por quê? É por preço, é porque eu não entrego o telefone e ele precisa de telefone. Tudo bem. É só esse cliente ou tem 50 clientes que eu perdi por causa disso? Entender isso daí é muito importante e vai ser o que vai fazer o cara... Aí sim, aí é a mudança de chave. É o cara entender realmente o porquê do fechamento e o porquê do não fechamento. E nesse sentido também, eu acredito que vários pontos de ajuste aí e buscar informação. Né? Eu acho que às vezes falta buscar essa informação ou participar de alguma palestra, algum evento, conversar com outras empresas, com outros provedores, com outros empresários para, cara, o que você está fazendo que dá certo? Né? Meu concorrente não vai querer falar. É óbvio, você não vai chegar para o seu concorrente e falar, irmão, o que você faz para vender? Ele não vai falar. Né? Mas um amigo seu que está em outro estado, que está em outra cidade, que não concorre com você, e se ele está tendo um resultado ali, conversar com o cara, falar, cara, na boa, o que você tá fazendo que... Né, o que eu não tô conseguindo enxergar aqui na minha região que talvez você já enxergou e tá fazendo? É aquilo, né? Para ter resultados diferentes do que eu tô tendo hoje, eu preciso fazer coisa diferente. Então, não adianta você pensar que, poxa, eu abri minha empresa, tô há 1, 2 anos fazendo isso aqui, cara, se não tá dando certo, ou você não tá ativando a quantidade de clientes que você queira ativar todo mês, você precisa fazer coisa diferente. Exato. Então, é isso que você falou. Eu preciso buscar ter acesso, né, a situações que deram certo. E eu acho que é legal a gente falar também que não é só porque nós estamos dentro do ramo de provedores, nós estamos falando com provedores de internet, que eu preciso usar 100% das estratégias dos provedores de internet. Ou seja, é uma empresa. Provedor de internet é uma empresa. É o nicho de provedores, mas não deixa de ser uma empresa. Quais empresas deram certo, o que eu posso aplicar e trazer para a minha realidade, né? Então, o porquê que eu tô falando isso? Porque uma farmácia, ela não vende só remédio. As farmácias hoje estão lá, estão vendendo fralda, as farmácias estão lá hoje vendendo... Até carvão. Comida... Tem até pit stop para você calibrar o seu pneu. Então, ou seja, eu vou em outros ramos, né? Eu não preciso focar somente no provedor de internet. Não quer dizer que eu vou deixar de lado. Mas eu preciso ampliar, né, a minha zona de conhecimento e ver o que está dando certo. Tá? Boas ideias você pode trazer para você, seja do ramo que for. Exato. E essas informações são gratuitas, né? Exato. Ou seja, eu tenho acesso a essas informações gratuitas. Hoje com o YouTube, a internet, você consegue aí, pegar a informação de um monte de coisa. Eu falei de evento, mas tem muito evento que é gratuito, gente. Tem alguns que são online. É buscar informação. As duas desculpas que a gente mais ouve não tenho dinheiro, que é esse caso, e eu não tenho tempo. É aquela situação, se você não tem tempo para pensar no crescimento da tua empresa, em fazer diferente, no que você está gastando tempo de verdade? Porque se a parte mais importante, que é você estruturar e crescer a tua empresa, você não tá parando para fazer, alguma coisa está de errado.
Tem algo errado, exatamente. Você está gastando tempo, talvez, em algo que não faça a tua empresa crescer, né? E esse exemplo que você deu, José, é muito bom, porque vamos pegar CIMED. O cara lançou um doce, velho. CIMED é um fabricante de remédio. Como que tem cabimento o cara me lançar um doce? E vendeu pra caramba. Você fala, não é conectado com o nicho dele, não é conectado com o que a empresa faz, e ele foi lá e trouxe uma ideia disruptiva. E aquilo deu certo. Ah, mas eu não tenho essa criatividade, meu provedor, isso não funciona. Às vezes funciona, cara. Às vezes pode ser que você tenha uma ideia que funcione. E pode ser que também não dê. Mas assim, pelo menos você está olhando e vendo possibilidades, né? Então, só para a gente sintetizar aqui o que a gente falou, pessoal. A gente falou da importância de ter um CRM, falamos aí de você entender o teu público para direcionar um produto certo. A gente falou, infelizmente, não tem a bala de prata. O marketing é sobre colocar um pouquinho em cada sacolinha ali, a depender do teu momento, você vai analisar em qual sacolinha que você pode colocar, e à medida que você vai crescendo, você coloca em outras sacolas ali o teu investimento. A gente falou ali também sobre ter um vendedor, né? Algo muito importante, ter um comercial, estruturar isso aí, treinar uma pessoa para trabalhar as vendas. Mas eu queria aí de vocês aí para a gente finalizar o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto do podcast. Se vocês fossem dar uma dica de ouro, assim, para um empreendedor que ou está começando ou já está há um tempo no mercado, mas assim, o que vocês falarem, falar, olha, isso aqui é uma dica que pode te gerar uma virada de chave. O que vocês falariam para esse empreendedor? Pode ir. Falaria da questão ali principalmente quando a gente utiliza a desculpa do tempo, tá? Você utilizou ali a frase do conhecimento, e eu falo, muitas das vezes, o que você não atingiu tá num conhecimento que você ainda não aplicou. E também não é só você ir atrás de palestras, ir atrás de treinamentos, mas não aplicar aquele conhecimento. É você conseguir de forma, com um plano, ali diariamente colocar em prática o que você vem gerando de ideias. E eu vejo que uma grande dificuldade do empreendedor em geral, quando a gente fala do início, né, de uma operação, né, seja provedor de internet ou qualquer outro segmento, é que ele fica muito apaixonado pelas ideias de quando ele abriu aquela empresa. Então, utilizando o segmento provedor para comparar, a pessoa que é técnica, ela gosta da parte técnica. Ela gosta de mexer ali com sorteadores, às vezes fazer lançamento de fibra. A vida inteira dela, ela fez isso. E quando você chega num patamar, não é que você não pode fazer isso. Na verdade, você, como dono da empresa, se quiser, você vai lá e faz. Mas tem áreas muito mais importantes nesse momento em que você deveria estar olhando. Você deveria estar olhando para o teu financeiro, você deveria estar olhando para o marketing, você deveria estar olhando para vendas, e você acaba deixando de lado, porque não é aquilo que você gosta e não é aquilo que era o começo da empresa. Lá no começo da empresa, você focava muito mais na parte técnica do que nessas outras. Então, é também deixar um pouquinho de lado ali aquele sentimento, né, o que você tinha ali no início da empresa, para realmente, agora eu não sou mais uma empresa, eu sou um empresário. Preciso pensar como empresário, buscar conhecimento de empresário e aplicar conhecimento de empresário. A mensagem que eu deixo para o provedor de internet é o seguinte: você precisa dar acesso aos seus assinantes. Ou seja, você já oferece internet. O que você faz de diferente que outras pessoas não estão fazendo? Ou quais bons exemplos que outras pessoas estão fazendo que você não está fazendo? Eu preciso dar acesso. O que é dar acesso? Eu ter um ecossistema dentro do meu provedor de internet, de vários serviços que eu posso oferecer para o meu assinante. Então, a mensagem que eu dou não é só sobre internet. Ou seja, já foi sobre internet, já foi sobre fibra, não é diferencial mais. Eu preciso ter um leque de serviços onde eu possa mais acertar, né? Acertar a minha base, ter uma quantidade bacana de clientes ali que, com esses serviços novos que eu estou trazendo, vai fazer sentido para eles e vai fazer sentido para novos clientes. Então, é um ecossistema. Grandes empresas estão trabalhando com ecossistema. Você deu o exemplo da CIMED, que fez um collab, né, com doce. Ou seja, o que tinha a ver o doce com remédio? Ou seja, olha a ideia, quantas vendas eles não tiveram, quantos milhões eles não venderam em poucas horas, em poucos dias. Então, provedor de internet, não é porque você não consegue abraçar todos os outros serviços que você não possa fazer uma parceria
com algum serviço ou com algum produto que faça sentido dentro da sua região de atuação. Então você precisa ter um ecossistema, você precisa entregar mais do que a internet, porque a internet é 10, 20% aí do que realmente vai fazer sentido médio e longo prazo. Exatamente, pessoal. Então, esse foi o nosso primeiro episódio piloto desse projeto. Vamos lá, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo aqui, comenta, manda para algum amigo seu que está precisando de uma informação e acompanhe o nosso grupo nas redes sociais, acompanhe a gente aqui para você acompanhar o nosso trabalho dentro das redes sociais. Beleza, pessoal? Até o próximo episódio, então.